Bom dia, os amigos e amigas. Então, irmão, o assunto que a gente está falando aí hoje, a gente está falando para você, né? Abrindo a sua mente, a você que é investidor brasileiro, né? A nova tendência em que você deve ligar os seus projetos, a sua intenção, né? Eu vejo aí, irmãos, a China, que é um país independente, mais uma vez eu vou falar isso, o foco dela hoje é o Nordeste. Para você ver como os chineses têm visão de negócio. Enquanto você em São Paulo, né? As empresas multinacionais, que muitas delas quebraram, né? Por focalizar seus investimentos aí em São Paulo, no sul do país, por ser uma região que concentra muita gente, eles focalizaram no lugar errado o seu investimento. Por quê? Porque onde tem muita gente, o investimento ideal o que é? É a venda. É a venda, é o lucro de você vender e ter resultado. Só que acontece que a moeda que circula, ela reduz o seu lucro em relação à moeda, o euro e o dólar, de 5 e 6 vezes menos negativamente. Então, se você investe focalizando na área de venda, por exemplo, por abrir os seus negócios em regiões que há muita gente, por exemplo, com dinheiro até, você está investindo de maneira errada. Por que eu digo? Porque agora surge uma outra tendência de uma região que não tem tanta gente e que não é venda. Porque você vai ter que estruturar, digamos assim, outro tipo de venda estabilizado aí na moeda privada, que vai ter o valor do euro e ainda livre da variação cambial, ou seja, ela não se desvaloriza. É uma moeda estabilizada. E você vai firmar os seus negócios na firmeza dessa moeda. E aí você que se preocupou a vida inteira, por exemplo, de abrir um negócio em São Paulo, porque tem muitas pessoas empregadas trabalhando, gerando renda, mas estabilizado aí numa moeda desvalorizada, que reduz o seu resultado de 5 a 6 vezes menos do que o euro e do que o dólar, você já investe aí num negócio fracassado, irmão. Por causa da oscilação, da desvalorização da moeda que circula. Então, a sua visão, ela foi distorcida. E mais que isso, além de você investir numa região que tem muita gente prevendo aí você vender, você poderá até vender e ter um certo resultado com essa moeda desvalorizada. Mas você também corre o risco, digamos assim, de ser roubado. Porque nós sabemos que as leis que operam no Brasil, ou no mundo, digamos assim, o que manda nela é o dinheiro. Então qualquer mafioso poderá comprar a autoridade, né? O direito de instalar uma facção na própria internet, por exemplo, ou mesmo na rua, para te roubar. Né? E aí, os seus investimentos estão em risco por causa disso. E aí, por que eu digo que os chineses são inteligentes, estão investindo no Nordeste, uma área que não foi o foco para grandes investimentos? Você concentrar pouca gente, poucas pessoas empregadas, mas eles estão investindo nessa área. Bom, a explicação que eles estão falando aí é que é uma região quente, né? Uma região de calor, para gerar energia solar, por exemplo. Mas o problema, a causa não está isso aí, não. Isso é uma justificativa. Mas a causa principal dos chineses investir no Nordeste é a firmeza dessa moeda que vai ser gerada aqui. Ela não foi lançada ainda, essa moeda. Ela não foi por quê? Porque a gente não conseguiu o número de pessoas suficiente para que haja estabilidade
para que possa quebrar essa ditadura que impera na regimental, estabelecendo uma democracia aí com 3 leis, não somente uma, em toda a terra, né? Então essa democracia ela não foi estabelecida, por isso que a moeda não gerou essa estabilidade, nem foi lançada para gerar essa estabilidade. Mas os chineses já estão prevendo isso aí, com antecedência. Por quê? Porque haverá estabilidade tanto na área financeira, por meio de uma moeda privada, livre da variação cambial, ou seja, os especuladores internacionais não vão ter poder para gerar instabilidade em seus negócios. Você ouviu o que eu falei, irmão? Você que é investidor, irmão. Os especuladores forasteiros. Por que hoje você investe sob a orientação deles? Ah, tem que investir nas multinacionais, as empresas fora do país. Por que eles aconselham isso? Porque eles poderão especular você, gerar uma instabilidade nos seus negócios para produzir o seu fracasso. E aí também existe também o conselho dos políticos, por exemplo, que eles têm poder também para gerar essa instabilidade, né? Caso você, por exemplo, não invista no Tesouro Selic, por exemplo, nesses investimentos do governo aí, que tudo é tributado. Então, você fica refém de tudo isso aí. E aí você investe submisso já a todos esses especuladores. Submisso a ele. É claro, se você está submisso a ele, eles vão controlar você. Tanto no sentido de desvalorizar a moeda, como desvalorizar o valor das ações que você compra. Para que você não ganhe dinheiro. Então, esse controle ele é feito pelo homem. Já essa estabilidade que vai ser gerada aqui, ela não está no controle dos homens. Porque ela vem do próprio Deus. A moeda que vai ser lançada, irmão, ela vive da variação cambial, livre. E o regime que vai se implantar aqui, o homem não vai ter poder, digamos assim, para implantar quadrilha, para roubar os seus pertences, por exemplo. E nem gerar qualquer tipo de mal prejudicial a você. Então tudo isso aí vai ser feito por você ao aderir a esse projeto que na aparência é nada, né? Mas que representa tudo para você. Mas para isso você tem que crer, isso mesmo, você tem que crer como os chineses estão crendo já investindo no Nordeste. Os chineses têm visão, né? Que são um pessoal inteligente. Então, a sua independência, irmão, ela está perto de você. Independência financeira e espiritual. Você vai se libertar das regras que lhe escraviza, das regras que sobrepõem a você especialmente para te especular. Você vai se livrar da especulação na área financeira, vinda dessas moedas desvalorizadas, feita especialmente essa desvalorização para te especular, para te levar ao fracasso. Porque tudo isso aí é uma conspiração dos conspiradores que se dão bem dessa maneira contra você e que você poderá lançar por terra a partir de agora. Basta você investir nesse projeto. Basta você introduzir a sua mente, a sua tendência nessa nova tendência, se incorporando a ela. O que você tem que fazer para fazer isso? Você tem que designar 3 pessoas para essa cidade aqui, porque a partir de agora fica estabelecido por Deus um único lugar de adoração. Essa cidade. E aí essas 3 pessoas vão formar uma base. A gente vai fazer uma base com ele, com 3 pessoas, cada um numa lei. Essa base, ela vai estabelecer sobre a terra uma democracia como nunca se viu. E aí, essa democracia,
ela vai deixar rico você, não é só de